Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de milagre, o Senhor tem dado a você, a mim, e hoje o motivo pela qual Deus tem nos dado esse privilégio, principalmente a minha pessoa, é que, gente, aí vem o noivo. Não tem como eu falar outra coisa, iniciando já falando isso, nós vamos povoar o céu, a volta do Senhor Jesus está aí. Tudo indica que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, vem buscar um povo santo lavado no sangue do Cordeiro. Avisa lá, querido. Hoje eu quero falar sobre alguns avisos que o Espírito Santo alertou-me já ontem e eu deixei separado. É um tema muito extenso. Confesso a você que eu vou fazer apenas uma introdução. Já falei com o Espírito Santo. Espírito Santo, desperta a tua igreja. Desperta o teu povo, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. O nosso assunto é que o próprio Jesus deixou no Apocalipse, repetindo 7 vezes: eis que venho sem demora, para me ensinar, para te ensinar, para nos ensinar como estar pronto para recebê-lo. A Bíblia de Estudo Plenitude traz a mim e a você algo muito importante. Eu quero compartilhar isso com você. Antes da gente falar alguma coisa, como uma pequena introdução sobre escatologia. A volta do Senhor Jesus está tão clara para mim e espero que esteja tão claro para você. O que eu preciso fazer? Vou falar algumas coisas aqui. O que você precisa fazer? Primeiro ponto, esteja atento, esteja vigilante, não deixe de cumprir o que o Senhor Jesus falou para mim e para você, o ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Este evangelho está sendo anunciado por este canal, está sendo anunciado por outros canais, que alcança muitas pessoas, muitas vidas. Mas também, às vezes, você sem perceber, você se torna como eu, um querix, um atalaia, quando você compartilha esta palavra. Meu maior objetivo que Deus pôs no meu coração é falar do Evangelho, que é o poder de Deus para aquele que crê, para aquele que recebe, para aquele que recebendo esta palavra, já quero deixar bem claro, você está recebendo o próprio Jesus Cristo. Então a Ele glória, louvor, poder e toda a majestade ao Rei Jesus. Amém? Falei um pouquinho para você ter tempo aí, de compartilhar. Então, como eu comecei a falar aqui, quero deixar claro que no Apocalipse, Jesus deixou aqui 7 vezes repetindo esta palavra. 7 vezes contém esta palavra em Apocalipse. Eis que venho sem demora. Eita, palavra do céu. Gente, quando Jesus de fato virá novamente, você tem como base Mateus capítulo 24, 42. Ponto. Haverá um momento, e olha que coisa interessante que eu estava lendo. Haverá um momento, segundo a palavra, de desordem, anarquia. Olha só que coisa interessante. Então, já começa a falar aqui de desordem, anarquia e finalmente a aparição do anticristo. Haverá também, segundo a palavra de Deus, em todo o globo terrestre, o irmão contra a irmã, a irmã contra a sua própria irmã, pai contra filhos, filho contra pais, irmãos que não têm uma ligação como eu tenho com a minha 5 irmãs, ligação de sangue, mas porém existem irmãos que têm ligação de sangue. E esta ligação é quebrada pelo ódio, pelo rancor, pelo orgulho, por tantas coisas. Haverá também irmãos, não só no sentido ligados, pelo sangue, mas irmãos, como a Bíblia diz, que se eu não amar meu irmão, se eu odiar meu irmão, e aí por não ter este amor, aí vem morte, guerra, destruição, nação contra nação, guerra, terremoto, peste, tanta coisa que Jesus deixa claro aqui, como está no estudo, aqui rapidinho, eu pegando aqui para não termos assim um tempo tão longo, mas é tudo mostrando a volta do Senhor Jesus. Tudo isso eu quero te perguntar, você tem visto aí? Há guerras, há ódio,
a nação combatendo outra nação por interesses, não só como todos pensam, mas o interesse principal, infelizmente, é a riqueza, é tomar posse daquilo que é naquela nação, daquilo que aquela nação tem. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho que tudo isso a Bíblia já cita aqui. Ela mostra para que eu e você não seja pego do quê? De surpresa, gente. Ele deixou tudo isso como um sinal dizendo: estou chegando. Estou chegando. Espero que você esteja o quê? Preparado para me receber. Então tudo isso é para me ensinar como estar pronto para receber o Cordeiro de Deus. Aquele que a Bíblia cita como o leão da tribo de Judá. Mas tem algo importante aqui. Jesus diz claramente, entretanto, que o fato maior que iria anunciar a sua vinda seria a pregação do Evangelho, Mateus 24:14. E estes são os sinais dos tempos. Nós sempre devemos estar prontos, meu querido, para a volta do nosso Senhor, mas ninguém sabe o dia e nem a hora de quando isso irá acontecer. Como eu não sei? Como você não sabe? Então nós temos que estar atento aos sinais. E esses sinais, eles são dados para que você vigie, esteja atento com aquilo que a Bíblia nos ensina. Apocalipse capítulo 2, verso 5, 16, Apocalipse 3, 11, Apocalipse aí citando os versos de 3, capítulo 3, 16, 15, Apocalipse 22, verso 7, verso 12 e 20. São referências para mim e você anotar e começar a buscar em Deus o que é esse preparo, estar atento e vigilante. Primeira manifestação de Jesus, para quem não sabe, foi predita, gente, pelos profetas. A primeira manifestação de Jesus foi predita pelos profetas e cumprida com precisão. Só para você entender. Olha que coisa interessante. Com tudo que foi falado, proferido, profetizado, mesmo os estudiosos das Escrituras perceberam que se tratavam do Messias. Agora vamos falar um pouquinho mais, com mais profundidade, para que a gente possa hoje entender que esta palavra tem a ver com a tua, com a minha salvação. Porque ele bate a porta, porque ele sempre diz quem é o verdadeiro pastor, porque ele diz que vem buscar um povo, né? Ele mesmo falou que se havia perdido, deixou tudo preparado, e agora depois de tudo isso ele vai embora dizendo: ó, estou indo embora, mas eu não estou indo embora apenas por isso, estou indo porque eu preciso preparar o lugar, porque vocês vão povoar o céu. Gente, o mesmo agora acontece com a segunda vinda dele. Quando ele voltar e há de voltar para buscar a sua igreja, eu e você tem que estar nessa posição, qual? Atentos a todos os sinais, para que eu e você não seja, surpreendido com o seu retorno. Então Jesus deixou avisos aqui no Apocalipse, e os avisos que ele deixou, ele repetiu isso 7 vezes. Eis que venho sem demora, para que eu e você possa estar atento com tudo isso que está acontecendo, que isso não é uma coisa normal, está fora do normal, para que a gente pudesse agora ficar atento. Estando atento, a gente se prepara de uma forma, porque a gente tem que lembrar que Jesus, ele é o Deus Santo. Então como se preparar, gente? A pergunta é essa: como se preparar para a volta de Jesus? Através desses avisos que ele deixou, a gente tem que começar a refletir e nos preparar para a sua volta. Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar: como é que está nas nossas vidas o primeiro amor? O primeiro amor que Apocalipse revela diz a respeito das primeiras obras. Tem gente que deixou de cultuar, de louvar, de orar, de se consagrar, de, tirar alguma coisa que tomou conta da sua vida. Então você acaba abrindo mão das primeiras obras, porque aquilo, você julga que aquilo que você está fazendo tem prioridade. A prioridade foi mudada justamente porque agora tomou teu tempo. Tomando teu tempo, você não tem mais tempo para adorar, para cultuar, para louvar.
para falar, testemunhar sobre aquilo que você assumiu diante de Deus. Apocalipse 2,5 ele diz claramente: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então já começa a dizer sobre o quê? Aquilo que eu assumi diante de Deus. As primeiras obras. E aquilo que eu assumi, que você assumiu, se você deixou de lado, você corre um sério risco de não estar atento a tudo que está acontecendo, e ali vem, tu fica. É isso que você quer para a sua vida? Eu acredito que não. Então a primeira coisa aqui, primeira lição, ensinamento, voltar às primeiras obras. E a primeira coisa que precisamos fazer, gente, é nos preparar para a volta de Jesus e voltar às primeiras obras da salvação. Ei, pegou essa? Essa é para mim e para você. Muitos daqueles que dizem ser cristão, discípulo, começam a sua vida de fé empolgados pela energia da sua nova vida em Cristo, e depois alguma coisa parece que vai lhe contaminando, e deixando seus ministérios, sua dedicação à obra de Deus. Então, querido, olha o recado de Deus, é preciso retornar aos compromissos assumidos no altar de Deus. A Bíblia diz: ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. O mandamento de Jesus é pregar o evangelho. E pregando este evangelho, a Bíblia já relata, como a gente acabou de ler aqui, e eu citei Mateus 24, você pregando o evangelho, eu pregando o evangelho, anunciando o evangelho, nós estamos cumprindo realmente aquilo que Jesus deixou como sinal para a volta dele. Então, o mandamento de Jesus em pregar o evangelho precisa ser cumprido, como está em Mateus agora 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus voltar, quer te encontrar, me encontrar, gente, trabalhando na sua seara. Volte a fazer o que Jesus te mandou fazer. Pega essa. É um dos sinais da volta do Senhor Jesus. O outro sinal, gente, arrependimento. Esse arrependimento se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso 16. Portanto, arrependa-te, senão eu venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Gente, quantas pessoas, ela tem um falar bonito, ela tem uma conduta bonita, ela tem um caminhar bonito, ela tem uma forma de administrar a liturgia da igreja muito bonita, mas não tem no coração dele um verdadeiro arrependimento. A segunda coisa aqui a fazer para estar preparado para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo essas palavras, é se arrepender do quê? Dos pecados, gente. Daquilo que mancha a tua roupa santa, daquilo que infelizmente Jesus é claro que nós não podemos ter as nossas roupas de santidade manchadas. A mensagem do evangelho pregada por Jesus no início do seu ministério foi: arrependei-vos, Mateus 3:2. E isso será o que o Senhor ele busca, isso será o que o Senhor há de buscar, melhor corrigir em mim e você. Como é que anda a sua roupa de santidade aí? Porque é isso que ele quer ver em mim e você, que somos filhos de Deus. Todos os seres humanos, para quem não sabe, alguns já têm esse conhecimento, são o que diante daquilo que a Bíblia ensina? Pecadores, como está em Romanos 3:23. E a única solução é o arrependimento para a salvação da sua, da minha, da nossa alma. O arrependimento, segundo a palavra, te prepara para se encontrar com Deus. Te prepara, ó Israel, para te encontrar com este Deus Todo-Poderoso. E a outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é a coroa, gente.
Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome, aleluia, a tua coroa. Esse terceiro requisito em preparação para a volta do Senhor Jesus, aqui diz claramente, eu tenho que conservar, você tem que conservar o que você recebeu da parte de Deus. Não podemos desperdiçar aqui, gente, essas bênçãos. Não recebais em vão a graça de Deus, como está em 2 Coríntios 6:1. A cada dia, eu e você, nós como igreja, somos agraciados com a capacidade para vencer as lutas, gente. E devemos agora prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, como está em Filipenses capítulo 3:14. E a Bíblia diz mais. Talvez seja isso que Jesus quis dizer, para quem não sabe, com a parábola dos talentos, que devem ser, segundo a palavra, multiplicado. Isso está escrito em Mateus 25, verso 14 ao 30. Eu e você, querido, precisamos estar atentos para não perder as bênçãos de Deus. Conserve, em nome de Jesus. Conserve aí o seu dom para se encontrar com Jesus Cristo. Como ele diz, eis que venho sem demora. Você pode dar um glória a Deus? Você consegue entender quando eu falo o que Jesus deixou claro? Eis que venho sem demora. Então a palavra hoje é um despertar, porque todo mundo está parado, está atento ao que está acontecendo lá em Israel. É o nosso relógio. E o que está acontecendo lá não é uma coisa assim como todo mundo está pensando. Não está só ligado à política. Não está só ligado quem pode, quem não pode, se eu tenho, por que eu não tenho. Entende? Não está ligado só à questão das terras ali. Está ligado a algo que está acontecendo no mundo espiritual. Não está no meu script. Mas vamos pensar um pouco. Você imagina os anjos de Deus se movimentando. E o propósito desse movimento que está acontecendo no mundo espiritual tem a ver com o quê? Com o rei que se levantou. Aleluia. E ele está de pé. Glória a Deus. E todos eles tomando suas devidas posições. Xanabaçu cantarabaxei. E todos eles olhando agora para mim, para você, para todos nós, que temos a marca da promessa. Aleluia. E esse momento tudo está acontecendo, então, aqueles que deixaram a sua posição, que quiseram ser junto com aquele que era o líder, igual a Deus, querendo tomar o lugar de Deus, foram expulsos. E eles observando, eles estão agora fazendo seu último movimento nessa terra para tentar te enganar até os escolhidos, tirar o pensamento do que nós estamos aqui junto aqui aprendendo. Por isso que é necessário oração, intercessão, clamor a um Deus todo-poderoso, porque Ele é todo-poderoso. Para quem não sabe, Ele detém todo o poder, não tem como combatê-lo, não tem como lutar contra um Deus que detém todo o poder. Porém, eu quero deixar claro, não está aqui, eu e você tem algo que Deus nos deu. Ele nos deu livre arbítrio. Eu tenho livre arbítrio para escolher, e a minha escolha diz respeito à minha vida eterna com Deus ou sem Deus. Eu escolhi vida eterna com Deus. Eu não sei você. Por isso que Deus colocou no meu coração dizendo aqui: conserve seu dom para se encontrar com Jesus. Ele me deu um dom. Ele te deu um dom. E esse livre-arbítrio, ele te conduz à melhor escolha nesse dia. A melhor escolha é só essa que eu vou dizer. Não tem outra. Qual é a melhor escolha? Jesus Cristo sendo seu Salvador. Ele pode te salvar. E não só te salvar, gente. Ele pode, além de salvar, te conduzir junto a Ele para ter uma vida eterna. Por isso que eu gosto de falar, nós vamos povoar o céu, nós estamos indo embora, gente. Quantas pessoas que, no momento que ela para ver esta live, por eu não ser uma pessoa tão pública, mas sou um atalaia, sou um enviado da parte de Deus, e aí Deus fala: não, esse aqui tem que parar e prestar atenção. Ele vai dizer algo que eu mandei,
e ele vai cumprir com o que eu mandei ele dizer. E o que é que o Espírito Santo mandou te dizer? Ele está mandando te dizer que ele te ama, que ele te escolheu, que você pode sim fazer a melhor escolha nesse dia, que você tem direito de sim, de ir lá povoar, estar com ele povoando o céu. Deus não recriou anjos, esses anjos que se rebelou até essa parte. Ele não falou, não, tudo bem, vou destruir todos esses agora e vou recriar. Não, não, não. O interesse dele é você e eu. A luta é pela tua alma. A tua alma tem um valor tremendo. Tremendo. Então Jesus manda te dizer, estou voltando, eis que venho sem demora. É aquela pergunta, insensato. Se nesta noite, neste dia, nesta tarde, nesta madrugada, te pedirem a tua alma, o que tu tens para dar, oferecer? Eita Deus! Não está aqui, gente, no script, mas eu tive que parar, porque Deus fez eu contemplar o próprio Jesus de pé, os anjos se movimentando em pró da igreja dele, que ainda está aqui. O meu melhor amigo ainda está com a gente aqui, mas ele vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus. O final aqui, gente, dessa pequena introdução, daquilo que Deus pôs no meu coração, diz o seguinte: guarda as suas vestes. Eu tenho que guardar as minhas vestes. Você tem que guardar as suas vestes. Por quê? A Bíblia é clara em Apocalipse 16:15, diz, eis que venho sem demora. Mas ele também diz, eis que venho como vem o ladrão. E ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. Tem muita gente andando nu por aí. Aguenta aí que você vai entender. Tem muita gente andando nu. E hoje é só você parar. É só você ficar atento a esta palavra profética. Porque a Bíblia diz, guarde as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então essa quarta citação que eu quero falar sobre, porque ele diz, eis que venho sem demora. A quarta coisa que é necessária em preparação à volta de Jesus, e esta quarta citação fala de guardar as vestes. A nudez na Bíblia, aonde, gente? Aqui. A nudez na Bíblia. Presta atenção. É símbolo do quê? Símbolo de pecado e vergonha. Posso repetir? Você me permite? Obrigado. Aleluia. A nudez na Bíblia é símbolo de pecado e vergonha. É só você anotar. Anote. Gênesis capítulo 2, verso 25. Gênesis capítulo 3, o verso 10 a 12 e o verso 21. Por isso, meu querido servo de Deus, meu amigo simpatizante da palavra de Deus, olha o que Deus está revelando aqui. Se Ele manda eu falar, é porque tem muitas pessoas que estão sem estas vestes, estão diante dos seus olhos como nu, e aí vem a revelação da palavra, pecado. Pecado não confessado, você fica, infelizmente, preso àquilo que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte eterna, a separação completa de Deus. Mas quando eu confesso, você confessa, nós admitimos. É claro que claramente agora você se enquadra em tudo aquilo que eu venho falando nesta manhã. Por isso, servo de Deus, quem serve de Deus, gente, deve estar preparado como alguém que se veste para sair. Posso repetir essa palavra? Eu e você, como servo de Deus, temos que estar preparado como alguém que se veste para sair, como está em Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Esteja sempre vestido, aleluia, esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, Eclesiastes 9, 8 nessa versão. O povo de Deus, quem? O povo escolhido de Deus, você e eu. A Bíblia declara para você fazer agora uma pequena ligação. Vamos lá no Velho Testamento? Podemos ir lá e voltamos rapidinho aqui? Amém? O povo de Deus, quero abrir aqui esse pequeno comentário. O povo de Deus, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que ele estava com seus lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para marchar, como está lá em Êxodo capítulo 12, verso 11. Isso aqui significa o que para mim e para você? Significa o que você parou. E eu não posso, nem você pode parar, gente, do que de se santificar. Sem santificação, ninguém verá a Deus.
Deus é santo. Então aponta para a santificação. Somente quem for lavado no sangue do Cordeiro, repito, somente quem for lavado no sangue do Cordeiro entrará no céu. Você pode dar um glória a Deus? Porque essa palavra acho que tem a ver comigo e com você. Por isso que eu falo, compartilha, porque é a palavra profética, está falando da vinda de Jesus, está falando aquilo que realmente todo mundo precisa ouvir. É muito legal, é muito a bênção de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai salvar, Deus vai curar, é bíblico, amém. Mas aqui está falando de algo profundo, está falando de algo que tem a ver com o final de tudo aquilo que começou já no proto-evangelho, capítulo 3 de Gênesis, verso 15, que agora nós estamos no livro da Revelação, está dizendo aqui, somente quem for lavado no sangue do Cordeiro entrará no céu. Apocalipse capítulo 7, verso 14, aí lá diz o seguinte, Senhor, ele responde, Senhor, tu sabes, e ele disse, estes são, olha só, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam na onde? No sangue do Cordeiro. Agora, eu não sei, já aconteceu comigo, gente, de eu me machucar, ou então quando eu era criança que gostava muito de andar debaixo de um sol escaldante, de repente chegava em casa, a cabeça doente, sangrava no meu nariz, sujava a roupa. Como é que é? O sangue o quê? Sujava a roupa. Este sangue está dizendo que é o contrário. Olha o que Deus diz. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus não mancha, ele retira toda mancha do pecado. Ele purifica a minha, a tua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não tem desculpa para mim e para você. Não tem como você chegar lá e dizer, poxa, mas ninguém me contou, estou te contando. Ninguém falou, estou te falando. Ninguém profetizou, estou profetizando. Quando você aceita Jesus, você tem que saber o que está escrito sobre, sabe, o sangue dele derramado naquela cruz. A cruz é minha, a cruz é sua. Ele tomou a minha, a sua cruz. E aquela cruz que era sua, que é sua, que é minha, foi derramado um sangue inocente e puro, que nos purifica de todo o pecado. Isso nos leva ao que eu acabei de falar agora. Santifique a sua vida. Fala de santificação. Significa santificação. Então santifique a sua vida para a volta de Jesus. Não continue e não ande da forma que você está andando. Não fale da forma que você está falando. Fique vigilante, porque às vezes uma palavrinha cria-se uma grande tempestade, e infelizmente nessa grande tempestade, somente aqueles que estão no barco e Jesus no barco é que vai conseguir atravessar e chegar ao porto seguro, aonde haverá bonança. Nós estamos no mundo tenebroso. Ele mesmo diz, o mundo jaz no maligno. Mas você não é deste mundo. Como é que é? Não, você não é deste mundo, eu também não. Somos aqui peregrinos, somos embaixadores do Senhor Jesus. A nossa cidade, o nosso destino é a nova Jerusalém celestial. A minha oração, depois que eu falei essa pequena introdução, é uma pequena introdução, você não tem noção de como é grande essa ministração, esse estudo de escatologia falando da volta de Jesus. Mas o que eu falei aqui, eu acredito que o Espírito Santo, para quem ele escolheu, para quem ele realmente quer falar, ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã, se arrepende, busque santificar a tua vida, venha de fato se converter à palavra do Senhor, porque a volta do Senhor está sendo anunciada nesta manhã. Para aqueles que crê, você pode dizer amém, dizer glória a Deus, pode deixar a tua petição de oração, vamos clamar, vamos nos unir em oração e vamos buscar como nunca, andar de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem autoridade nessa terra. Olha o que eu vou dizer, não está no script, gente, não é a placa da igreja, gente. Não é o ministério A ou o ministério B. A autoridade está aqui. E eu citei todos os endereços desta palavra, para que você não duvide que Deus hoje colocou em mim algo que só Ele pode colocar. Só Ele pode me conduzir a esta verdade, e a verdade está sendo dita. Então se você se arrependeu, oh aleluia,
Então se você falou, minha roupa realmente estava suja, mas o sangue dele me purifica de todo pecado, oh, aleluia. Realmente estava meio que um pé na igreja, o outro lá fora, agora eu quero os dois na igreja, em comunhão, quero liberar o perdão e ser perdoado, mas eu não quero ficar fora desta promessa, eu quero adentrar, porque a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Sabe quem vai fechar? Porque ele diz, eu sou a porta. Sabe quem vai fechar? O próprio Jesus. E ninguém vai entrar. Quando ele fechar, ninguém entra. Tem a ver com a arca. 120 anos Noé pregou. E quem fechou a porta? O próprio Deus. Então isso não depende de mim, não depende de você. Mas enquanto eu posso falar, porque estou aqui, e Deus permite eu falar, e permitindo eu falar, estou sendo um atalaia e um querix da parte de Deus. Que Jesus adentre no teu lar, que hoje haja um mover sobrenatural em tudo aquilo que você precisa. Oh Deus, dê a ele está pedindo, dê a ela está pedindo, o sinal que tu estás me usando e falando nesta manhã. Que hoje aconteça algo, Senhor, que só o Senhor poderá explicar. Eu digo hoje que aconteça sinais, prodígios e maravilha para a glória de Deus, que haja neste dia, neste momento pela qual esta pessoa parou, seja ela neste momento da manhã ou da tarde, olha a palavra, ou até mesmo à noite ou madrugada, mas haja para que ela se renda e entenda que o Senhor o escolheu, e como eu e como muitos que vamos povoar o céu, ele também irá para a glória de Deus. Eu digo amém e aleluia. Que você tenha um bom dia. Que o Espírito Santo corra, mas corra e te alcance, alcançando, te grude e não te solte até aquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Quem vos fala é seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Um querix, o enviado da parte de Deus. Que não seja a minha mão, mas seja a mão do Senhor sobre a sua cabeça, quebrando todo tipo de fortaleza, e que essa palavra dentre aqui, através de seus ouvidos, alcance o teu coração e crie raiz, porque aí vem o noivo. Amém. Deus te abençoe. Shalom. Tenha um bom dia. Aleluia.